aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Raia Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é nova identidade. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe o mestre Sebastião. E mestre, seja bem-vindo a mais um episódio. E já vou começar com essa pergunta: o que é nova identidade segundo a Bíblia? Amém. Para quem não me conhece, eu sou o mestre Sebastião Almeida da Palavra. Meu ministério ele é voltado para interpretar, trazer a elucidação daquilo que os autores, inspirados pelo Espírito Santo, tinham no coração no momento que escreviam. É um resgate, uma reiluminação. Foi o que Deus me deu para fazer. Hoje a gente vai falar sobre essa nova identidade, essa nova criatura. E a pergunta do Gabriel começou já arrebentando. O que é essa nova identidade? Bem, a Bíblia, ela é um livro de outro mundo, de outra dimensão. Então é muito complicado fazer o que Nicodemos tentou fazer. Nicodemos chegou à noite para Jesus para falar sobre a autoridade dele, os milagres que ele fazia, a identificação que ele teve de quem Jesus era. E Jesus vira para ele e fala: cara, isso não é suficiente. Importa-vos nascer de novo. Nicodemos começou a se debater e dizer: bem, como é que pode um homem já velho voltar para o útero da mãe? Ele não pegou nada. Ele não conseguiu entender essa dimensão da substituição. Bem, Gabriel, a nova criatura, nascer de novo, essa nova identidade, é essa identidade de identificação com Cristo. Eu creio que quando eu nasci de novo, quando você nasce de novo, eu creio que você recebe coisas maravilhosas. Todas as particularidades, a personalidade, os comportamentos e o caráter de Cristo, eles vêm para você, para essa nova criatura. Eles vêm para você formar uma nova identidade, uma nova forma de se portar, um novo modus operandi, uma nova personalidade. A personalidade de Cristo. O problema é que as pessoas, quando elas nascem de novo e elas aceitam Jesus, elas têm um problema sério em ver isso praticamente nelas. Sim. E isso gera confusão, porque elas não entendem que isso é colocado nelas em forma de sementes. São sementes divinas plantadas. E agora, o que se faz com uma semente plantada? A gente precisa regar. E é lindo como a Bíblia faz essa alusão da palavra de Deus com a água. Você entende? Agora nós precisamos nos expor, nós precisamos estar expostos frequente, impactante e significativamente à palavra de Deus, para que essa palavra regue essas sementes e Cristo comece a ser formado dentro de nós. Sim. Isso é, de uma forma um pouco mais profunda, a nova identidade cristã. E é possível eu passar a minha vida inteira na igreja e ainda não ter essa nova identidade? Não ter a nova identidade, veja bem, é possível você passar a vida toda na igreja e nunca nascer de novo. Porque essa nova criatura, ela é criada por dentro, é o teu espírito, é o teu eu verdadeiro. Você vai ver que a Bíblia fala muitas vezes do meu eu interior, o homem verdadeiro do coração. Sim. Essa é a tua nova criatura. Você não nasce de novo por fora. Agora, o homem de dentro tem que fazer algo com o homem de fora. Por exemplo, quando nós estávamos no mundo, quando nós éramos velha criatura, nós pecávamos e o nosso espírito concordava com aquilo. Ele ia junto. E a gente ficava feliz pecando. Quando a gente nasce de novo, nós ainda pecamos, porque as tendências e impulsos estão na carne. Mas agora o nosso espírito já não concorda mais. Agora o nosso espírito já se incomoda, já se constrange. E muitas pessoas, nesse processo, elas não entendem. Elas dizem: bem, eu acho que eu não sou cristão, porque eu fiz isso. Mas, na verdade, o fato do teu espírito estar constrangido, estar decepcionado, estar completamente infeliz com aquela prática, é a prova de que você nasceu de novo. Agora, se você encontra uma pessoa na igreja que ela continua tendo prazer nas coisas erradas, na mentira, nos prazeres mundanos e nas coisas desenfreadas, e ela não tem problema com isso, eu creio que essa pessoa não nasceu de novo. Legal.
Eu queria que o senhor explicasse, uma das aulas da Escola Raia do segundo ano é sobre isso, sobre você nascer de novo, mas ainda ser um bebê, se torna um menino, depois um homem maduro. Como que são essas etapas na vida cristã depois que eu tenho essa nova identidade? Sim, como a gente falou, Jesus Cristo fala para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Então não importa a tua idade cronológica, ninguém entra grande para o reino de Deus. Ah, legal. Para o corpo de Cristo, todo mundo entra como um bebê recém-nascido, né? Como a gente vê em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma outra criatura, uma nova criatura. Todas as coisas passadas desapareceram e tudo se fez novo. Uma nova vida para você pela frente. Então, esse é o princípio do novo nascimento. Todo mundo entra para o reino como um bebê. E assim como na vida natural, é necessário crescer. Agora, nós precisamos crescer. Essas sementes precisam desenvolver, ser regadas pela palavra e desenvolverem dentro da gente, gerando novos comportamentos. Então, você vai ver cristãos bebês espirituais. E eles têm a característica de bebês. Eles são irritados, a irritabilidade é em alto nível, são pessoas completamente ignorantes quanto ao que vão colocar na boca, ao que vão assistir, ao que vão ler, ao que vão se alimentar. São pessoas que precisam ser acompanhadas. Mas elas trazem um ponto favorável, a inocência. E que é muito louco, Deus atende tudo, né? Eu costumo dizer isso, Deus está sempre atendendo tudo. Então você vê, às vezes, um cristão recém-convertido, é incrível como ele explode, tudo que ele pede acontece, o pai dá até as orações erradas que ele faz são atendidas. Mas quando ele vai crescendo, o pai espera que ele desenvolva, e que ele comece. Então ele vira um menino espiritual, ele vai crescer. Esse menino espiritual é uma pessoa completamente instável, inconstante. Tudo que começa para. Tudo que inicia se decepciona e para, desanima, como uma criança. Você dá uma filha de 10, 12 anos, pede para ela lavar uma louça, ela abre a torneira, parece que vai lavar a casa toda. Quando você pisca o olho, ela deixou a torneira aberta e está brincando com a boneca. Né? Você manda o filho cortar uma grama, ele começa a cortar ali, quando você vai no banheiro, volta, ele largou o cortador ligado e está chutando a bola. Assim são os meninos espirituais. E depois a gente passa para a varonilidade, para a maturidade cristã, que é marcada pelo desapego das coisas dessa terra, é marcado por um compromisso irrevogável com aquilo que nós nos comprometemos em fazer, é marcado por estabilidade, constância diante das situações adversas, porque existem, toda a igreja é formada por pessoas, e é marcada, eu acho, principalmente pela maturidade de receber críticas sem se abalar e elogios sem se insuflar. O senhor acha que, às vezes, acontece tantos problemas nas igrejas porque os líderes não conseguem identificar quem é maduro na fé, ou quem é um bebê, ou quem é um jovem na fé, por exemplo? Com toda certeza. Muitos problemas são gerados pela falta de percepção dos líderes a respeito disso. Porque quando você pega um bebê e põe num cargo alto, você vê isso na dinastia judaica dos reis, né? Quando um rei entrou para sentar no trono porque o seu pai morreu muito cedo, com 5, 10, 15 anos de idade, o reino foi devastado e destruído. Então, muitos líderes, por não identificar isso, eles arrumam problemas para si, para o ministério e para a vida da pessoa também, que precocemente é colocada em um cargo que ela não está preparada para ter. E você acredita que, muito por causa disso, também existe tanta religiosidade? Eu monto caixinhas e que você só tem que seguir essa caixinha, porque eu, como líder, não consigo identificar essas pessoas? Sim, aí são formados usos e costumes, né? Sim. Chamamos de cabresto, e pessoas são robotizadas para fazer aquilo dentro de um sistema e o Espírito Santo vai se apagando. Porque é necessário que você entenda que o corpo de Cristo é um corpo espiritual. Então, ele precisa ser dirigido, inspirado e orientado pelo Espírito. Porque a hora que o corpo de Cristo for dirigido por técnicas, regras humanas, ele vira um clube, como o Rotary, como o Country, que são clubes. O corpo de Cristo é espiritual. Ele precisa ter a liberdade do Espírito para inspiração, movimento. Legal.
Mestre, qual que é a relação da nova identidade com o batismo nas águas? Veja, o batismo nas águas é de suma importância para o teu desenvolvimento espiritual, mas ele não é um critério de salvação. Né? A gente vê que Jesus Cristo inaugurou o céu com um ladrão na cruz que não foi batizado, foi a primeira pessoa a pisar no céu, a subir para o céu depois da redenção. E essa pessoa não foi batizada, essa pessoa não teve tempo de devolver o que roubou. Então Jesus Cristo mostra algumas coisas para a gente da graça que estão bem acima de critérios humanos. Mas o batismo ele é extremamente importante, é uma ordem de Jesus. É um ato físico que demonstra a minha crença espiritual, que coloca em prática aquilo que eu acredito, sepultamento da velha criatura e o novo nascimento com uma marca da aliança para uma vida de vitória. Eu creio que é muito mais fácil desenvolver, crescer e vencer quando nós somos batizados. Então, se eu tenho a oportunidade de me batizar, eu nasci de novo, eu me batizo. Sim, com toda certeza. Se Jesus mandou, e é uma prática cristã que você vê inclusive em Atos dos Apóstolos, todo mundo que se convertia era batizado, é importante que você entenda isso, a não ser que seja movido por uma rebeldia, uma rebelião, né? No caso de impossibilidade, eu já vi isso, pessoas que aceitaram Jesus em situações drásticas, em uma UTI, não podem se batizar. Eu creio que isso não vai interferir. Nós servimos um Deus inteligente, Gabriel. Sim. Um Deus extremamente inteligente. Legal. E, mestre, uma coisa também que eu vejo muito é que a pessoa, ela se batizou, ela nasceu de novo, mas ela não se vê uma nova criatura. Ela se vê pecadora ainda, ela se vê pecando, a culpa é muito forte na vida dela. Sim. E isso faz com que ela vai se desgastando, deixe de ir para a igreja, deixe de ler a Bíblia, deixe de ver Deus como um pai amoroso que quer estar com ela. Como que a gente lida com essas pessoas? Essa pergunta é muito interessante, porque isso aí já é uma parte da renovação da mente. Como eu falei aqui no início do podcast, nós nascemos de novo em espírito. Sim. E após que essa nova criatura ser gerada de uma forma milagrosa, sobrenatural, ela precisa assumir o controle e fazer alguma coisa com a velharia que resta da antiga criatura. A mentalidade, o próprio corpo. Né? Essa nova criatura precisa ser abençoadora e dominadora, assumir esse domínio. Isso não acontece da noite para o dia. Isso vai acontecendo com a renovação da nossa mente. Porque a nossa mente é o gatilho de toda ação. Eu posso estar com muita sede, mas se minha mente não der o start, eu não vou beber essa água. Entende? Entendi. Ela é o gatilho de toda ação. Portanto, o nosso espírito precisa estar influenciando essa mentalidade para uma mudança. O problema é que pensamentos, eles vêm a nós o tempo inteiro. Você não tem controle dos pensamentos que vêm na sua mente, que surgem da dívida, do carro, do inimigo, da mágoa. Esses pensamentos, eles nos acharcam, eles vêm enxurradas na nossa mente, milhares deles, todos os dias. Mas algumas pessoas dizem, pastor, e o que eu vou fazer? Eu não tenho controle sobre o que eu penso. Eu digo, bem, cara, se tu não tem, então ninguém tem. É necessário que você entenda que a Bíblia deixa regras, e quando eu vou lendo as armas poderosas de Cristo, né, que Paulo fala, bem, eu não, apesar de eu estar aqui nessa terra, eu não luto segundo a carne, eu tenho armas poderosas em Cristo. Por exemplo, Gabriel, sabe o que eu descobri? Vê que coisa legal. Que é impossível você estar pensando numa coisa e falando outra repetidamente. Um momento, se aquilo for persistente, disciplinado, a tua mente vai começar a mudar e pensar no que você está falando. Entendi. Então eu descobri que nossa palavra audível ela é uma arma poderosíssima para moldar os pensamentos que ficam na minha mente, para que eu possa selecioná-los, possa começar a entender as coisas do jeito de Deus, possa verdadeiramente entender que essa nova criatura é a justiça de Deus. Pastor, mas eu pequei hoje de manhã, eu contei uma mentira, eu sei que eu contei. Que legal que o teu erro não define tua identidade. Legal. A tua identidade, se ela for trabalhada em tua consciência de forma prática, ela vai acabar definindo teus atos. Mas teus atos não definem tua identidade. Você está pegando? Então é importante que a gente assuma o controle da nossa mente. Que a gente entenda que nós nascemos de novo, e hoje existe uma guerra da alma com o nosso espírito e que os
prisioneiros de guerra são os pensamentos. Se eu não mantiver esses prisioneiros de guerra sob controle, eles vão me arrastar, eles vão me enganar, eles vão me perturbar e eu vou acabar sendo envergonhado. E como que eu consigo mudar a minha mente? É lendo a Bíblia, é estando com pessoas que estão há mais tempo nessa caminhada de fé? Ou eu penso que só eu sozinho consigo, sem ninguém? Bem, agora você falou quase todas as etapas que a gente precisa, né? Você é formado pela palavra. Pela palavra você nasce de novo. Então, só a palavra Jesus pode reprogramar a tua mente para pensar como uma nova criatura. Então, lógico, a exposição à palavra é fundamental. Sem ela não tem como praticar a renovação mental. Mas, veja, as pessoas com quem você anda, elas são de suma importância. Se eu estiver andando com pessoas retrógradas, desanimadas, com pessoas para baixo, legalistas, pessoas com autopiedade, autodestrutivas, é lógico que isso vai me contaminar, que isso vai me prender, que isso vai me envenenar, vai envenenar o meu sistema, entende? Então eu preciso estar exposto à palavra, eu preciso ter o meu devocional, eu preciso conhecer a palavra de Deus e eu preciso selecionar e andar com pessoas que estejam nessa mesma prática ou que já tenham conseguido moldar suas mentalidades para essa nova criatura. Legal. E voltando para líderes, o que o senhor falaria para os líderes no Brasil, por exemplo, que estão formando pessoas, que estão ensinando as pessoas essa nova identidade? Qual conselho o senhor daria para essas pessoas que estão formando esses cristãos maduros? Bom, a própria Bíblia, ela nos ensina, Paulo fala para a gente, que é necessário que a gente dê o leite espiritual a essas pessoas. Mas ele não fala de qualquer leite. Ele fala o genuíno leite espiritual. Não é qualquer leite, é o genuíno leite espiritual. Então, se você ensina para essas pessoas justiça, quem elas são em Cristo, o problema é que a igreja hoje, Gabriel, ela está assumindo um papel que não é dela. Por ela não ter o conhecimento espiritual, ela está tentando podar as pessoas e determinar o que as pessoas podem ou não fazer. E isso são sepulcros caiados. É como eu pegar um limoeiro, arrancar todos os limões e pendurar maçã neles com cordinhas feito árvore de Natal. E isso não vai funcionar. As maçãs vão apodrecer e na próxima safra ele vai dar limão, porque ele é um limoeiro. Então eu não posso dizer às pessoas o que elas têm que fazer. Isso não é a função da igreja. A igreja precisa dizer às pessoas quem elas são em Cristo. Porque a natureza delas, o ser humano é fundamentalista. E a natureza delas vai gerar as maçãs. Quando ela entender que é uma macieira só dá maçã. E não precisa fazer força para dar maçã. Uma macieira é a vida dela, dar maçã. Então, esses líderes, eles precisam pregar e alimentar essas pessoas com esse genuíno leite espiritual. O leite da identidade. Quem você é em Cristo, quem você se tornou. Ah, mas eu ainda faço isso, ainda não larguei o cigarro, ainda não parei a bebida. Mas isso não muda quem você se tornou. Quanto mais a tua mente for renovada e se focar, o ser humano é fundamentalista, mais atitudes concernentes a essa nova identidade você vai ter. Você entende? É como alguém que é da família real. E essa pessoa se casou com um príncipe. Agora ela é uma princesa. Não tem jeito. Mas ela agora vai ter que aprender como uma princesa se comporta. Então pessoas vão estar do lado dela ensinando como acenar, como mexer a cabeça, como se sentar, como falar. E ela vai aprendendo. Entende? Mas ela nunca será mais princesa do que ela foi no dia que casou com o príncipe. Não é agora eu sou mais princesa, não. Agora você é uma princesa que aprendeu melhor como se comporta uma princesa. E assim funciona a nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos cristãos. Nós nos tornamos Jesus, o corpo de Cristo. E nunca seremos mais cristãos do que somos no dia que aceitamos. Mas a gente vai aprendendo como é que se comporta, como se manifesta essa nova identidade. Entendeu? Entendi. É legal que isso volta muito para uma das cadeiras da Escola Raia, que é a realidade da nova criatura.
E a gente aprende muito sobre o poder que é ser igreja. Que é a instituição mais poderosa da terra, é a igreja. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso. O que, que é essa igreja que Jesus criou, que Jesus deixou? Bom, isso é o mistério do passado. Quando a Bíblia fala de mistério, hoje nós já não temos nenhum mistério. Põe aqui para mim, 1 Coríntios capítulo 2, no verso 9. Muitos pastores usam esse texto com ênfase emocional para dizer: está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano. Papá. Isso era um mistério oculto que tinha muito tempo. Quando você vira para o verso 10, vira para o verso 10. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até as profundezas de Deus. Então não existe mais mistério. O grande mistério era a igreja. A igreja é algo muito louco, a igreja é algo imensurável. A igreja é um conjunto de pessoas que ressuscitaram com Cristo e se tornaram uma pessoa corporativa. Entende isso? Pessoal, põe para mim, Colossenses 1, verso 26. Diz assim, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, Deus revelou a nós, os santos. Vira mais um. Ele explica, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Isto é, Cristo dentro de vocês, a esperança da glória. Isso é muito louco. Então, quando a gente entende que os antepassados, antes do Espírito Santo, não tinham como entender a igreja. Você vê que Jesus Cristo chega em João 16, 12. Você vê que Jesus chega e diz assim, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não podem suportar. Cara, isso blowing my mind, isso explode minha mente, porque esse cara já tinha andado sobre as águas, já tinha ressuscitado morto, já tinha curado leproso, já tinha dado vista a cego, multiplicado provisões. O que mais que esses caras não podiam suportar? A igreja. O pensamento de Deus, igreja, eles ainda não conseguiam suportar como uma pessoa iria morrer e todos morreriam nela, e como essa pessoa iria ressuscitar e todos iriam ressuscitar nela uma nova criatura. E passarem a ser uma entidade corporativa. Isso é igreja. Mas a gente precisa entender que se você se tornou essa entidade corporativa, por exemplo, esse relógio está no meu pulso, mas ele não sou eu. Essa camisa está sobre mim, mas ela não sou eu. Meu nome é Sebastião. Mas o meu dedinho mindinho, ele sou eu. Ele faz parte do meu corpo. Então, ele também se chama Sebastião. O meu rim, ele está dentro de mim. Ele é meu corpo. Então, ele também se chama Sebastião. Não tem como você chegar e dizer, não, tua cabeça chama Sebastião, mas o teu dedo chama Antônio. Não tem como. Eu sou uma única entidade. Todo o meu corpo é Sebastião. Aí você pega que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para escrever, vocês são o corpo de Jesus Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Então, vocês são Jesus. Vocês têm uma doutrina do nome Jesus. Vocês agora se chamam Jesus. Como o meu dedo mindinho se chama Sebastião. Vocês são o corpo de Cristo, vocês se chamam Jesus. Ele fala assim, João 14, 12. Ele fala assim, veja só. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. E ele diz, porque eu vou para junto do Pai. Mas preste atenção. Quem foi para junto do Pai? Um nome, Jesus. O nome é a nomenclatura de uma personalidade. Se você usar o meu nome, isso é estelionato. Entende? Porque o nome é meu. E Jesus diz assim, eu me chamo Jesus. Olha lá. Eu vou tirar agora esse corpo da terra. Vê que louco. Por isso que os caras da antiga não podiam entender. Sim. Esse corpo vai subir, vai ignorar a gravidade e eu vou sentar ele lá no céu, na direita de Deus. E o nome vai ficar na terra. E agora eu formo um novo corpo, deixa lá. Agora eu formo um novo corpo e esse corpo recebe esse nome. E isso será legal, porque eu tirei o corpo que se chamava Jesus da terra. E agora esse nome vai ser dado a esse novo corpo, que são vocês ressurretos. Vocês vão se chamar Jesus. Vira mais um. Aí ele diz assim, e tudo que pedires em meu nome,
eu farei, serei eu fazendo nesse nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Cara, isso é muito louco. As pessoas no passado, não podiam entender isso, porque isso transcende qualquer capacidade mental. Então, isso é uma instituição, você entende? Não é brincadeira, não é um encontro semanal, não é um clube social, não é um grupo com tarefas divididas. É muito bom que seja assim para que seja operacional, mas não é assim. Isso é algo sobrenatural, poderosíssimo, que se chama a igreja. Quando você ensina isso para as pessoas, você pode estar olhando, você que está assistindo, caramba, que revelação, que palavra alta. Não, isso quem tem que aprender são as crianças da escola dominical. Sim. Isso são as criancinhas da NGC Kids que têm que aprender. Isso é quem se converte, isso é o princípio do nascimento da pessoa dentro do corpo igreja. Se você não entende isso, você nem começou o cristianismo. Quando você ensina isso para uma pessoa, esse é o genuíno leite espiritual. Essa pessoa vai entender que ela é Jesus, que por causa da identidade dele, ela é justiça, e depois ela vai poder comer o alimento sólido, que é a graça. Ser abençoado por causa do desempenho dele. E aí essa pessoa vai embora. Aí ninguém segura ela. É muito legal. E o senhor citou outra cadeira que a gente tem também na Raia, que é o poder do nome de Jesus. Isso aí. E eu queria que o senhor desse mais uma pincelada sobre essa cadeira, para quem estiver interessado em fazer parte da Escola Raia. A gente já falou de 3 cadeiras aqui nesse episódio. Eu queria que você desse um overview sobre a Escola Raia, para a gente já partir para os minutos finais. Muito legal. Na verdade, falamos de todas as cadeiras da verdade. Escola Raia, né? A autoridade do crente, o nome de Jesus, a realidade da nova criatura, prosperidade divina, O poder da mente renovada. poder da mente renovada, tudo isso são cadeiras da escola que a gente aqui está falando e pincelando, porque não tem como falar do Evangelho sem esses assuntos essenciais, né? Mas eu creio que é de suma importância que a pessoa invista no crescimento dela. Isso não vai acontecer automaticamente, entende? É preciso que as pessoas entendam que nascer de novo é uma coisa, andar na luz é outra coisa. É possível que você nasça de novo e que você tenha uma vida miserável, frustrada e desgraçada aqui na Terra. Sim. E a gente tem visto isso demais. Inclusive, foi uma revelação que Deus me deu há muito tempo atrás, quando eu estava orando, sem compreender algumas coisas, que Deus falou para mim, filho, quando você chegar no céu, você vai encontrar uma multidão de pessoas que tiveram uma vida desgraçada na Terra. Isso me chocou e eu fiquei, como? Elas vão estar no céu? E ele disse, e eu fui pegando isso, que nascer de novo, ser salvo, é completamente diferente de andar na luz. Então, você pode ser um crente miserável. Você pode. É uma escolha sua. Entende? Mas se você quiser ter uma boa vida abundante, produtiva, eficiente aqui na Terra para cumprir o teu propósito, então você vai ter que dedicar tempo para iluminação do teu espírito. Você vai ter que dedicar vontade autoinduzida para praticar os princípios de Deus, o dízimo, as ofertas, construir tua prosperidade, declaração da palavra sobre você mesmo, entende? Manipular o teu corpo com as poderosas palavras audíveis de um filho de Deus. Então você vai ter que colocar em prática, amar o teu próximo, mesmo com um sentimento querendo enforcá-lo, porque esse sentimento é completamente diferente do amor, da prática amor, né? Então, é necessário que você invista no teu espírito para que você tenha nessa terra um desempenho fabuloso. E o propósito final disso, lógico, o teu pai quer que você seja feliz e bem-sucedido. Deus quer que você seja um sucesso. Ele joga no teu time. Sim. Você foi criado por ele, você tem um propósito para cumprir. Deus está completo e totalmente engajado e comprometido com a tua vitória. Aleluia por isso. Entende isso? Então, a intenção dele é que você vença, lógico, mas para a glória dele. Sim. O propósito dele se cumpre em vidas vitoriosas. Se você não vencer, ele foi frustrado. Entende? Ele perdeu o investimento. Eu quero que as pessoas entendam isso.
Entendi. Eu acho que quando eu entrei na escola Raia, a frase que mais me chocou foi quando você falou que existem um curral de crentes, que é um conjunto de crentes salvo, só que não sabe essa nova identidade deles. E isso me chocou. Eu fiquei uma semana pensando sobre isso. Caramba, nunca pensei sobre isso. E isso me fez querer mais estar na escola Raia. E você sabe o que é mais louco, Gabi? Desculpa te interromper. É que esse curral de crentes é patrocinado e promovido pelo próprio Satanás. É. Por isso que você encontra igrejas tão lotadas, às vezes... Ignorantes. Porque o cara já aceitou Jesus, já nasceu de novo. O espírito dele é salvo. Não tem como tirar isso dele. Eu acho que é 1 Coríntios 5:5. Se não for, é 2 Coríntios 5, capítulo... primeira. Volta 4. Veja se você entende. Mais um, no 3. Ele diz assim, olha, volta mais um. Para o 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja... Veja, Paulo está dizendo que ele, junto com a igreja, é como o corpo de Cristo. Tem autoridade de sentenciar, de julgar, basileia. Autoridade para manipular e decidir o que é legal ou não no mundo espiritual. Ele diz, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, porque nós estamos reunidos como sendo ele, Jesus. Lembra que ele disse? Tudo que pedir em meu nome, eu estarei nesse nome fazendo. Vira mais um. Nós entreguemos a Satanás essa pessoa, veja, para a destruição da carne, agora veja, a fim de que o espírito seja salvo. Você está pegando isso é chocante, porque é assim, você nasceu de novo, Satanás não pode mais tocar no teu espírito, ele tem dono. Agora ele pode fazer deplorar a tua vida, se tu não renovar a tua mentalidade e viver a luz, o princípio, andar na luz. Então o que Satanás faz? Tem pessoas que já nasceram de novo, ele já perdeu, para ele é extremamente interessante que ela esteja num curral de salvos, onde só se prega religiosidade, usos e costumes, mover espiritual, onde as pessoas fiquem completamente débeis quanto à informação genuína da nova criatura. Legal. E mestre, para fechar, deixe sua mensagem final para quem está assistindo, olhando para essa câmera aqui, por favor. Muito legal. Nunca receba a graça de Deus em vão. Se você recebeu a salvação, recebeu a graça, entenda que há um propósito na tua vida. O objetivo final não é você ir para o céu. Quando você aceitou Jesus, você ganhou o divino direito de ir para o céu, de morar no céu. Mas existe um propósito aqui nessa terra para você cumprir. Quando Deus te criou, havia uma demanda na tua geração que Deus te criou para suprir e resolver. E isso acontecerá com o desenvolvimento dessa nova criatura e da tua mentalidade, entendendo quem você é, o que você possui, o que você pode e o que Deus tem para você. Quando você domina essas coisas, então você será eficiente. O reino de Deus será propagado, estabelecido e estruturado. E vai preparar a volta do nosso Senhor. Então não desista do teu propósito, nunca desista do teu propósito. Invista no teu espírito. Procure um lugar onde você receba palavras maduras, palavras profundas, um alimento sólido, para que você possa desenvolver. Selecione as pessoas que andam com você, para que você possa ter isso em primeiro lugar na sua vida, o reino. Então, viva essa vitória. Uma vida maravilhosa de conquista, vitória, realização de sonhos que só Deus pode te dar. Eu conto com você, porque você faz parte desse propósito global que eu também faço. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo podcast. Gente, esse foi mais um podcast. Se você quer fazer parte da Escola Raia, acesse o nosso site www.novageraçãochurch.com, faça a sua inscrição. A gente vai estar entrando em contato com vocês. E se vocês não querem fazer parte desse curral de crentes, eu peço que vocês invistam em vocês mesmos, para que vocês cresçam espiritualmente, para que vocês aprendam mais sobre essa sua nova identidade em Cristo. Esse foi mais um episódio e tamo junto, até o próximo.